Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da tarde filtrava-se pelas grandes janelas do showroom da concessionária Blake & Sons, iluminando os carros de luxo dispostos como joias. Madison Blake, herdeira da dinastia familiar, ajeitava seu impecável paletó na recepção. Ela exalava confiança, riqueza e poder, mas também um toque de desprezo por qualquer um que não se conformasse ao seu ideal. Naquele dia, um homem entrou. Ele tinha um andar calmo, um terno simples porém elegante, e um relógio que denunciava um gosto refinado. Madison parou instantaneamente, seu instinto de elite desencadeando um julgamento rápido e cruel. Não aqui. Não agora. Não ele, pensou ela. Ela chamou uma de suas assistentes, uma jovem nervosa, e sussurrou. Tirem-no daqui. Ele não se encaixa no perfil dos nossos clientes. O homem, David Lawson, não se mexeu. Seus olhos escuros e penetrantes fitaram Madison com uma polidez rigorosa, porém inegável. Ele sorriu levemente, sem hostilidade, como se cada fibra do seu ser soubesse que aquele momento seria memorável. Com licença, senhora, mas eu pensava que esta concessionária tratava todos os seus clientes da mesma forma, perguntou ele calmamente. Madison ergueu uma sobrancelha, surpresa com a própria audácia. Temos padrões aqui, disse ela com a voz tremendo levemente e involuntariamente. Para o seu conforto, e o nosso. Ela ainda não sabia que aquele homem não era apenas um cliente. David Lawson era um empresário influente, ex-consultor do governo e muito próximo do dono da concessão. Cada decisão que ele tomasse naquele dia revelaria um enorme abismo entre a arrogância de Madison e a realidade do seu verdadeiro poder. Enquanto Madison chamava outro funcionário para acompanhar David até a saída, ela não percebeu o homem que agora estava parado nas sombras do showroom, observando a cena com uma calma severa porém imponente. Seu nome era Charles Blake, o patriarca e dono da concessionária, e ele acabará de chegar de uma reunião importante. Seus olhos penetrantes encontraram os da filha, e Madison sentiu um arrepio percorrer sua espinha. David Lawson sorriu educadamente. Mas por trás daquele sorriso escondia-se uma força silenciosa capaz de virar o mundo de Madison de cabeça para baixo em minutos. O choque e a humilhação que ela estava prestes a vivenciar eram apenas o começo de uma lição que ela lembraria para o resto da vida. Madison Blake estava atrás do balcão, ainda atordoada com a entrada de Charles Blake no showroom. Seu pai, o dono da concessionária, sempre fora uma presença imponente, mas hoje parecia estar tomado por uma raiva silenciosa. Madison sentiu as pernas enrijecerem. David Lawson, o homem que ela tentará humilhar, permaneceu perfeitamente calmo. Seus olhos escuros a encaravam com uma polidez gélida, mas cada um de seus gestos exalava uma segurança que perturbava Madison. Madison Blake? Perguntou Charles com a voz baixa, mas autoritária. Sim, pai. Gaguejou Madison, incapaz de encará-lo. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando para David. David deu um passo à frente com o rosto ainda impassível. Senhor Blake, eu simplesmente vim ver algumas maquetes. Só pedi um atendimento normal. Charles olhou fixamente para a filha, depois voltou a olhar para David. Um silêncio pesado pairou no ar, cada segundo parecendo durar uma eternidade. Madison, disse Charles lentamente, explique-me por que você pediu àquele senhor que se retirasse da lanchonete. Madison engoliu em seco. Seus dedos tremeram levemente. Pai, eu estava pensando. Eu só queria. Ela ficou em silêncio. Cada palavra parecia mais fraca que a anterior. David interveio gentilmente, não estou procurando conflito, Sr. Blake. Mas acredito que sua filha julgou minha presença antes mesmo de me conhecer. Charles cruzou os braços com severidade. Madison, você deixou que sua arrogância e seus preconceitos guiassem suas ações. Isso é inaceitável aqui, na minha concessão. Madison sentiu o coração acelerar. Ela acabará de ser repreendida pelo pai na frente do cliente que havia humilhado. A vergonha a consumia por dentro. David deu um passo para trás e sorriu levemente, desta vez com mais confiança. Estou aqui para ver os carros, não para causar confusão. Mas acho que a lição já começou. Madison então percebeu a magnitude de seu erro. O homem que ela tentará excluir não era apenas um cliente comum. Ele tinha ligações com o dono, era influente e respeitado. E em poucos minutos ela entenderia que suas escolhas impulsivas teriam consequências imediatas e irreversíveis. Charles Blake colocou a mão no ombro de Madison. Você aprenderá hoje que respeito e educação não são opcionais. David, pedimos desculpas pelo comportamento da minha filha.
David assentiu com a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Obrigado, Sr. Blake. Acho que esta visita será inesquecível, por todos os motivos certos. Naquele exato momento, Madison percebeu que aquela simples visita à concessionária marcaria o início de uma lição que ela jamais esqueceria, e que a reação seria muito mais humilhante do que ela poderia ter imaginado. Minutos após o confronto no showroom, Madison Blake se viu sozinha em seu escritório, com o coração disparado. As elegantes paredes brancas, geralmente reconfortantes, agora pareciam se fechar sobre ela. Cada tic-tac do relógio ressoava como um lembrete cruel de seu erro. Ela se lembrou de David Lawson, calmo, educado, mas incrivelmente autoconfiante. Um único sorriso dele fora suficiente para fazê-la vacilar, e agora ela sabia que ele não iria embora sem lhe dar a lição que ela merecia. De repente, o celular dela vibrou. Era uma mensagem do pai. Madison, vá até a concessionária. Traga as chaves dos carros de luxo. Um arrepio percorreu sua espinha. Seu pai já sabia de tudo. E ela sentia que David ainda estava lá. Quando ela entrou no showroom, David estava à sua espera, encostado num Aston Martin reluzente. Ele olhou para ela com aquele sorriso discreto, quase divertido. Madison, disse ele suavemente, acho que está na hora de você entender o verdadeiro significado de hospitalidade e respeito. Antes que ela pudesse responder, ele pegou o celular e fez uma ligação rápida. Momentos depois, 2 funcionários entraram, carregando as chaves de carros de luxo. David as pegou com um ar tranquilo, mas seus olhos brilhavam com uma determinação sutil. Madison, continuou ele, vou escolher 3 carros para testar. E você vai me apresentá-los com todo o cuidado que deveria ter demonstrado desde o início. Madison sentiu o rosto queimar. Não podia desistir. Cada movimento seu seria observado, cada palavra analisada. Ela assentiu tremendo e começou a apresentar os veículos. David ouvia atentamente fazendo perguntas precisas sobre cada modelo, cada motor, cada opção. E cada vez que ela cometia um erro ou esquecia um detalhe, ele sorria gentilmente, não com raiva, mas com um olhar que dizia, você deveria ter pensado antes de agir. Os minutos passaram e Madison percebeu o quão presunçosa havia sido. Sua arrogância, sua presunção, sua decisão de excluí-lo da concessão. Tudo isso estava lhe causando problemas agora, bem na frente de David. Quando ela finalmente terminou a apresentação, David largou as chaves e cruzou os braços. Madison, você vê agora, respeito e atenção não são opcionais. São essenciais, seja você rico ou não, poderoso ou não. Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. A lição tinha acabado de começar, e ela sabia que era apenas o primeiro passo em uma humilhação suave, porém poderosa, orquestrada com uma precisão que jamais imaginara. Charles Blake entrou naquele momento, colocando uma mão firme no ombro da filha. Madison, você ainda tem muito a aprender, mas existem pessoas que podem te ensinar melhor do que eu. David sorriu, satisfeito. E eu ficaria encantado em lhe mostrar, passo a passo. Madison sentiu o coração afundar. Essa visita, que ela começara com arrogância, estava prestes a se tornar um momento gravado em sua memória. Ela finalmente entendeu que seu julgamento precipitado havia desencadeado uma série de eventos nos quais ela seria a principal vítima, mas também a aluna inocente. Na manhã seguinte, Madison chegou à concessionária mais cedo do que o habitual, na esperança de que David Lawson já tivesse ido embora e que tudo fosse esquecido. Mas assim que entrou no showroom, percebeu que algo estava diferente. O ar parecia carregado de uma tensão sutil, e os funcionários a observavam com uma curiosidade mal disfarçada. No centro da sala, David estava de pé, rodeado por vários clientes VIP que tinham vindo ver os carros novos. Ele a viu imediatamente, o sorriso calmo e confiante dela acentuava o desconforto de Madison. Olá, Madison, disse ele, com a voz suave, mas firme. Hoje vamos tentar algo diferente. Você vai me acompanhar diante de todos esses clientes e apresentar cada carro como faria se tivesse começado com respeito. Madison sentiu as bochechas queimarem. Ela não podia desistir, principalmente na frente de todos. Assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. David entregou-lhe a primeira chave do carro, com um sorriso discreto nos lábios. Vá em frente, Madison. Mostre-lhes o que você sabe, e mais importante, como você sabe fazer isso com consideração. Cada palavra que ela pronunciava era minuciosamente analisada. Cada gesto era observado. Os clientes, inicialmente intrigados, começaram a notar a tensão entre Madison e David. E cada vez que ela gaguejava ou perdia o fio da meada, David fazia uma pergunta simples, porém incisiva, forçando-a a pensar e responder sob pressão.
Madison, você poderia explicar a diferença entre este modelo e este outro em termos de desempenho para um cliente exigente? Perguntou ele calmamente. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela tentava se lembrar de cada detalhe técnico. David não a corrigiu diretamente, mas seu olhar foi suficiente para que ela compreendesse a magnitude de seu erro anterior. Então veio o momento mais humilhante. David pediu a Madison que apresentasse o preço e os opcionais dos veículos, mas na frente de todos os clientes. Ela gaguejou, confundiu alguns números e sentiu a vergonha a invadir. Os murmúrios dos clientes podiam ser ouvidos, e Madison sentiu o calor da vergonha tomar conta de seu rosto. David então deu um passo à frente lentamente, com uma calma que lhe conferia um ar quase paternal. Madison, quero que você entenda isto. Respeito, educação e consideração não são apenas palavras. São ações visíveis a cada instante. Você não pode afirmar conhecê-las se as ignora em seu comportamento. Naquele momento, Madison compreendeu que cada humilhação, cada momento constrangedor, não havia sido por acaso. Tudo fora orquestrado para fazê-la perceber seus preconceitos e sua arrogância. E enquanto os clientes aplaudiam educadamente ao final da apresentação, Madison soube que acabará de receber a lição mais memorável de sua vida, mas que ainda tinha muito a aprender. David estendeu a mão para ela com um sorriso. Muito bem, Madison. Você deu um passo na direção certa. Mas lembre-se, humildade e respeito são provados todos os dias. Madison, vermelha de vergonha, mas consciente da importância daquela lição, pegou na mão dele. Ela sabia que aquele momento ficaria gravado em sua memória, e que a verdadeira transformação estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Madison Blake trabalhou incansavelmente. Todas as manhãs, chegava antes da abertura do showroom e passava horas revisando as especificações dos carros, praticando seu discurso de vendas e observando como David interagia com os clientes. Ela percebeu que sua arrogância inicial havia sido seu maior obstáculo e que somente a humildade poderia redimi-la. Certa tarde, David pediu que ela o acompanhasse a uma apresentação especial para um cliente muito exigente. Dessa vez, Madison sentiu seu nervosismo se transformar em concentração. Ela falou com clareza, explicou cada opção com precisão e respondeu a todas as perguntas com confiança, mas sem arrogância. O cliente, impressionado, fechou o negócio imediatamente por um carro de luxo. David olhou para ela com um sorriso satisfeito. Madison, você vê a diferença? Você conquistou respeito não pela sua riqueza, mas pela sua competência e atitude. Foi nesse momento que Madison percebeu a extensão de sua transformação. Ela não era mais a garota arrogante que julgava os outros antes mesmo de conhecê-los. Ela havia aprendido uma lição essencial. O verdadeiro valor não é medido pelo poder ou pelo dinheiro, mas por como você trata cada pessoa, independentemente de seu status ou aparência. Mais tarde naquele dia, Madison retornou ao escritório de seu pai. Charles Blake olhou para ela com uma mistura de orgulho e seriedade. Vejo que você entendeu o que eu queria lhe mostrar. Mas nunca se esqueça, cada dia é uma nova oportunidade para provar seu respeito e integridade. Nesse instante, David entrou discretamente. Entregou a Madison uma chave especial, a mais recente edição limitada de um carro de colecionador. Considere isto um símbolo, Madison, disse ele com um leve sorriso. Não de poder, mas de responsabilidade. Madison aceitou a chave, comovida e grata. Ela sabia que acabará de viver uma experiência que ficaria gravada em sua memória para sempre. O homem que ela tentará humilhar não era apenas um cliente, mas um mentor involuntário que lhe ensinara uma das lições mais importantes de sua vida. Respeito e humildade são mais poderosos do que arrogância e preconceito. Ao sair da loja naquela noite, Madison sentiu uma força renovada dentro de si. Ela não só havia aprendido a tratar os outros melhor, como também havia compreendido que cada erro pode se tornar uma oportunidade de crescimento, desde que se aceite a lição. David, observando Madison partir, esboçou um último sorriso. Ele sabia que aquela história, que começara com uma afronta, terminaria com uma transformação completa. E para Madison Blake aquele dia marcava o início de uma nova era, a de uma pessoa respeitosa e competente, consciente do valor de todos ao seu redor.